Nicolas Baer é natural de Cuiabá. Chegou à capital do Brasil com uma família de origem alemã em 1974 e tornou-se o maior nome da poesia no DF, amplamente associado à poesia marginal e à chamada geração mimeógrafo. Nicolas tem uma forte ligação afetiva e temática com a cidade. Nesta edição de Pioneiros, vamos conhecer um pouco da história do poeta. Nikolaus Hubertus Joseph Maria von Baer, né? Esse é o nome, inclusive pronunciado em alemão. Nós falamos o Baer, né? Mas tudo bom, mas o alemão mesmo é Baer. E o senhor nasce em que ano e em que cidade? Em Cuiabá, em 1958, 5 de agosto. Não é? Meus pais foram para Mato Grosso porque uma tia-avó, irmã do meu avô, ela intermediava a venda de terras para estrangeiros em Mato Grosso. E aí meu pai estava no Brasil já desde 55 e essa tia-avó intermediou a terra de um príncipe alemão, um alemão que comprou uma terra em Mato Grosso e o príncipe perguntou quem é que vai administrar essa fazenda. Aí falou assim, eu tenho um sobrinho que é meu pai, né, Anatol. E então meus pais foram para lá em 57, lá para Mato Grosso, não é? E eu nasci em Cuiabá, mas essa fazenda ficava a uns 250 quilômetros ao norte de Mato Grosso, já na transição Cerrado-Amazônia. Era uma região assim muito, ainda bastante selvagem na época. A nossa migração não é a migração histórica, porque meu pai veio depois da guerra. Meu pai foi para o Canadá, lá encontrou mamãe veio depois, papai veio antes, então a nossa migração não é essa migração do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não é uma migração pós-guerra, digamos assim. Meu pai veio da Estônia, lá em cima, Tallinn, né, que antes chamava Riga, uma área de colonização alemã, não é? E minha mãe veio da Lituânia, que são os países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Não é? Então eles foram para lá na Idade Média com a Liga Hanseática, os Cavaleiros Teutônicos e não sei lá, e lá ficaram até o começo da Segunda Guerra Mundial, quando vieram os russos e foram repatriados para a Alemanha. Uma coisa interessante é que a gente não tem parente no Brasil, nem primo, veio só ele veio. Tínhamos essa fazenda que ele administrava, mas logo depois nós fomos para a nossa própria fazenda, uma fazenda pequena chamada Amolar. A Fazenda Amolar, que é muito próximo da cidade de Diamantino, onde eu estudei o primário interno dos padres jesuítas, porque lá tinha uma missão Anchieta, tanto que meus melhores amigos de infância eram indígenas, né? Eram indígenas. Então, eu tive um passado, uma infância assim, muito rural, muito de mato, muito de menino de fazenda ou de roça, como se diz, né? Então, e morando numa cidade pequena, que na época tinha 3.000 habitantes, não é? Sem luz elétrica, sem energia elétrica, quer dizer, energia elétrica só durante o dia, às 9 da noite, 10 da noite desligavam o motor diesel, só ligavam às 6 da manhã. Então eu tive uma infância assim muito, muito religiosa também, porque era um colégio dos padres jesuítas, não é? Então eu estudei o primário lá que eu fui alfabetizado pela irmã Deolinda, né? Uma freira muito, muito bonita, e tanto que deixou o hábito logo depois. Mas então eu fui interno lá 3 anos e eu era coroinha, né, dessa igreja, e isso me marcou bastante. Vende a fazenda em 68 e vamos para Cuiabá, 69, vamos para Cuiabá, onde eu estudei o ginásio. Nicolas, quando que dentro da família vocês começaram a ouvir sobre Brasília e começaram diálogos sobre vir para cá? Papai, como era professor da universidade, teve um seminário de latino-americano, de
sobre literatura americana aqui, patrocinado pela USAID, e ele veio, né? E mamãe veio também, isso em 73, sabe? Mamãe veio, papai veio, e minha mãe ficou encantada, assim, com Brasília, né? Então mamãe se entusiasmou com Brasília e a gente veio de Cuiabá para cá em início de 74. Não é? Mas eu estava em Ouro Preto, porque eu queria ser geólogo, eu fui fazer lá um vestibular, que eu não passei, de técnico em mineração, né? Eu tinha terminado o segundo grau lá o segundo grau não, o ginásio, né? Lá em Cuiabá, e fui para Ouro Preto. E eles vieram de Cuiabá para cá, né? Na mudança, e viemos para Brasília. Eu sempre fui um daqueles meninos classe média das 400 da Asa Sul, sabe? Moramos na 404, 405, 415. Então a parte mais forte assim da minha vida de criativa e tal foi a 415 Sul, né? Eu estudei no pré-universitário em 74, fui estudar no setor universitário, onde eu tive uma sorte muito grande de encontrar uma turma muito politizada, muito ativa, né? Muito ativa mesmo, muito politizada e culturalmente interessada, porque nessa época, assim, digamos, início dos anos 70, a juventude do plano piloto, a gente pode talvez, não sei, dividir em dois grupos, os playboys e os intelectuais, que éramos nós. A gente não ia nesses pegs, a gente ia ver filme do Pasolini na Escola Parque, a gente ia ver no Cine Brasília filmes do Glauber Rocha, a gente ia discutir Freud, Mayakovsky, Marx, né? Eu morava na 404 e estudava na 912 Sul, e eu ia a pé. Cruzando as superquadras. Isso me influenciou muito a minha poesia, a minha vivência de Brasília. Eu atravessava chão por baixo da passarela ou por cima, porque Brasília ainda era poucos automóveis, né? Brasília é uma cidade ainda um pouco pequena na época, né? A Asa Norte quase não existia. Então, mas o fato de eu andar muito a pé por Brasília, eu acho que criou uma relação muito forte minha com Brasília, que me inspirou em muitas coisas, né? Porque eu andava de ônibus também, o Grande Circular, né? O Grande Circular, eu andei muito do Grande Circular e a gente vai chegar lá na rodoviária, eu vivia na rodoviária, né? E nesse Grande Circular da TCB tinha um cobrador chamado Charles, que eu nunca mais vi, que fiquei tanto amigo dele que eu não pagava, ele não deixava eu pagar a tarifa, né? A tarifa do ônibus, né? A gente se reunia muito em cinemas, Escola Parque. A Escola Parque, em 77, 78, tinha uns festivais de cinema lá maravilhosos e tinha também shows. A Escola Parque, o teatro da Escola Parque, onde eu conheci não, eu ia muito com a minha atual esposa, né? Isso, mas isso é mais para frente, já nos 80. Mas a gente se reunia no Cine Brasília, era um point, né? Era um point forte, porque teve lá uma sequência de filmes chamado Os 100 Melhores Filmes de Todos os Tempos, era um filme por dia, era uma loucura, um filme por dia só de clássicos, né? E outro ponto era o Galpãozinho, o Centro de Criatividade, ali que hoje é o Espaço Renato Russo. E o Beirute, né? O Bar Beirute. Então era um triângulo, assim, num canto o Beirute, num canto a Escola Parque e o Galpãozinho, e depois o Cine Brasília. Era não havia era um triângulo desses três. A gente se reunia muito aí. Que a gente quer, ou queria, ou quer, ainda quer, mas inconscientemente é dissociar Brasília da ideia de poder, né? É interessante isso. Brasília ela foi
capital antes de ser cidade. Ela passou um processo inverso de todas as capitais, da maioria das capitais do mundo, né? Paris foi uma aldeia gaulesa que virou Paris, né? Antes era Chartres, a capital da França, né? Londres também, até ela virar, né? Ela é uma cidade lá, e virou. Então, demorou milhares de anos para virar uma cidade capital. E Brasília, antes de ser cidade, já era capital. Então Brasília está umbilicamente ligado a essa destinação, ela foi construída para ser sede do poder. Aí chegam esses malucos e falam assim, não, peraí, esses rebeldes, né? Peraí, não, mas Brasília não é só poder. Brasília tem arte, tem underground, tem o rock, aí chega o rock, que é o rock melhor do Brasil. Eu sou o único autor de uma letra num álbum do Legião que não é de Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, chamado Travessia do Eixão. É a única letra num disco do Legião que não é desses três, que eram os compositores, né? Então chama Travessia do Eixão, que é um poema meu que foi musicado pelo Nonato Veras, que era do Liga Tripa, né? O Liga Tripa era um conjunto de música de rua, né? Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Eu morava na 415 Sul, ela na 109, estrategicamente do lado do Beirute, né? E eu tinha que atravessar sempre o Eixão. Claro, podia passar pela passagem subterrânea, mas às vezes não passa. Não fui para a UNB, eu fui para a Rebeldia. Eu sou formado em Rebeldia. Terminei o segundo grau e comecei a publicar meus livrinhos de poesia, sabe? Fiz vestibular para a UNB, mas eu queria trabalhar. Eu já trabalhava um pouco nessa época antes. Eu trabalhava eu trabalhei em vários hotéis que eu falava inglês, ainda falo inglês e alemão. Então, eu trabalhei no Hotel Heron, ali, o Hotel Araquara, o Torre, que vai ser demolido, não é? E eu trabalhei muitos tempos ali. Eu vendia assinatura de revistas e depois eu comecei a publicar meus livrinhos mimeografados. Esses aqui são os livrinhos mimeografados que a gente vendia na rua, né? O iogurte com farinha, o caroço de goiaba, o bagaço, o grande circular e o chá com porrada. Esse chá com porrada que foi a minha morte. Morte não, foi a minha prisão. O Chá com Porrada é o meu livro mais punk, né? Mais radical. Né? E encontrei esses tempos atrás uma pessoa na rua, foi engraçado, que ela falou assim, cara, eu precisava, quando é que você vai escrever outro Chá com Porrada? Falei, cara, só quando eu fizer 20 anos de novo. Eu fiz isso com 20 anos, né? É um livro de revolta, né? É um livro de revolta a Chá com Porrada. Aumente o volume do seu grito, tem umas coisas assim gráficas, é um livro revoltado, né? A política da ditadura, ela achava que como eu imprimia meus livrinhos, ela achava que eu tinha no apartamento onde eu morava uma central gráfica de mimeógrafo, não o cachaçinha. O mimeógrafo era grande, era uma máquina, né, com estêncil que botava tinta e passava ali no tubo e tal, né? Porque as pessoas falam, mimeógrafo, sim, tinha cachaçinha, não tem nada a ver com cachaçinha. É o mimeógrafo grande mesmo. Eles achavam que eu tinha lá na minha casa, onde eu morava com meus pais, na 415 Sul, uma gráfica. E lá foram eles, no dia 15 de agosto de 78, eu tinha acabado de fazer 20 anos, eu tinha 20 anos e 10 dias, e foram atrás do mimeógrafo, chegaram com ordem de busca e apreensão do mimeógrafo. E não tinha um mimeógrafo lá, porque os mimeógrafos estavam nas escolas e supletivos, porque todos os apostilas e provas das escolas, na época não tinha xerox, hoje é tudo xerox, ou fotocópia, né? Na época era tudo mimeógrafo, então era fácil você imprimir à noite. Eu imprimia esses livrinhos muito toscos e muito baratos nessas escolas supletivas, né? E eram muito baratos, Então eles foram lá atrás do mimeógrafo e não acharam o mimeógrafo, mas tinham que justificar a ação. E aí me processaram. Eles queriam me processar pela Lei de Segurança Nacional como subversivo, mas não acharam o mimeógrafo, acharam os livrinhos e tal. E aí me processaram por porte de material pornográfico. É impressionante, né?
Agora, uma coisa interessante. Aí eu fui... Isso é 48 quilos atrás, né? Eu era magrinho, eu não estou emagrecendo, mas eu era muito magrinho, né? Por isso que eu falo 48 quilos atrás. Mas aí eu cheguei lá e fui fazer os depoimentos e tudo. Aí eu falava assim, mas será que é comigo? Porque o Brasil, um governo Geisel, estatais, a Petrobras, né? O Brasil é uma potência, né? Será que eu ameaço tanto o sistema assim, né? Um menino, um garoto, né? E aí eu fui, o papai pagou uma fiança e aí eu saí e fui julgado em março de 79 e fui absolvido. Como que nasce um poeta? Como que essa juventude intelectual, esse cara que gosta de música, mas não tem o dom, como você falou, da onde nasce o poeta? Como nasce o poeta? Melhor, como nasce o poeta? Cesárea ou parto normal? Tá bom. Aprofunde. Aprofunde. Cesárea ou parto normal não vale. Tá bom, como nasce o poeta, né? O poeta é Nicolas. É o Nicolas. Ele nasce de uma cobrança do inconsciente, né? De uma cobrança do inconsciente e uma vontade de querer compartilhar certos sentimentos que ninguém sabe direito porque todos nós criamos, né? Ou canta, ou faz, ou dança, mas por que só o artista, por que tão poucos compartilham, né? Porque todo mundo escreve poesia de amor, poesia, né? Então vem de uma necessidade psíquica muito forte, muito interna, e às vezes eu acho que é bom deixar no mistério, sabe? Não sei. Deixar lá no mistério. Tem certas coisas que têm que ser deixadas no mistério, né? Mas eu queria me posicionar, eu queria falar das minhas coisas, da minha angústia, dos meus sentimentos, falar da cidade, né? E eu queria compartilhar isso com as pessoas, né? Então é isso que faz o poeta nascer poeta, vem de uma... Porque todo poema é uma encomenda do seu inconsciente, né? Todos os poemas que eu fiz, e eu fazia muito, escrevia muito, o poeta precisa de um fio terra, por isso que eu vim para o viveiro. Em 1982, 10 anos antes da Rio 92, nós fundamos a primeira ONG ambientalista de Brasília chamada MOVE, Movimento Ecológico de Brasília, em 82, que fazia manifestações, que fazia panfletos, né? Então, em 86, eu fui para a Funatura, e em 87 eu morei nos Estados Unidos, aí trabalhei na Funatura até 90. E nessa época, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha um sítio, tenho ainda, em Lusiânia, cidade próxima aqui do entorno, e eu tinha lá um viveiro de plantas, mas era um hobby, né? O caseiro muito ocioso, falei, vamos enchendo saquinho, vamos enchendo pote, vamos fazer muda, para distribuir, para dar para os vizinhos, para os amigos, trazer. Era uma ocupação. E eu gostava de botânica, gosto ainda de botânica, taxonomia. Andava pelo Eixão, pelo Eixinho, pelo L2, catando semente e levando para lá. Chega uma hora eu tinha 5.000 mudas lá em Lusiânia. Falei, meu Deus, e agora? Vamos vender essas mudas. Isso foi em 88, foi no tempo das diretas já, um pouco depois, tá? Entre 80 e 90. Aí o hobby virou negócio. Sabe, o hobby virou negócio. Aí nós conseguimos esse ponto aqui no tempo do governo Roriz, compramos, né, esse ponto aqui, né, esse ponto no Polo Verde, que é uma referência de plantas em Brasília, porque são 7 viveiros, né, cada um com uma especialidade. Valeu a pena vir para Brasília. Foi ótimo, eu agradeço a minha mãe sempre, que me perdoem os cuiabanos, que eu sou de Cuiabá, né, mas foi a melhor coisa que ela já fez. Sabe, sair de Cuiabá, aquele calor, é uma cidade que está muito abaixo 123 metros, né, não venta, e quando venta, o vento é quente também, o ventilador é quente. Ou cidade, eu tenho ido para lá, eu gosto muito de Cuiabá, minhas referências de adolescente estão lá. Mas é isso, vamos em frente, obrigado.